A gente vai falar, logicamente, de tecidos, tá? O que é tecido? A gente já falou um pouco sobre isso, é só mesmo para uma revisão, para a gente entender um pouco, tá bom? Então a gente vai falar um pouco sobre o tecido do nosso corpo, tá? Do nosso corpo humano. Então, a gente já falou, logicamente, de alguns tipos de tecido. Então, eu tenho o tecido, logicamente, epitelial, tá? Que é esse tecido aqui. Eu tenho o tecido conjuntivo, tenho o tecido muscular que a gente já falou, tá? Tecidos lisos e outros tecidos que a gente vai voltar a falar, e o tecido nervoso também, tá? Que a gente já falou também no sistema, tá? Então, mas a gente vai falar de novo. Então, eu tenho aqui, ó, o meu tecido conjuntivo, tenho meu tecido, logicamente, muscular, meu tecido, logicamente, nervoso e o meu tecido, logicamente, epitelial, tá? Eu tenho todos esses tecidos aqui, tá? A gente vai começar com o tecido nervoso. Então, o meu tecido nervoso, tá? Ele é dividido, na verdade, em duas partes, que a gente já falou, tá? Sistema nervoso central, tá? E sistema nervoso periférico. É formado, logicamente, pelos gânglios, tá? O meu sistema nervoso periférico, ele tem os gânglios. Lembra aquele ramo que eu mostrei para vocês? Eu tenho, logicamente, a minha coluna e depois tem aqueles ramos, tudo, logicamente, nas nossas costas. Isso se chama de gânglios, tá? Nervosos, que vai, logicamente, mandar informações, né? E mandar, logicamente, a resposta para o meu corpo, tá? Que é composto de neurônios e células guias, tá? Guila, tá? Da guia. Então, são essas células, os neurônios, tá? Que é bem interessante. Qual é a função dos meus tecidos, tá? A função dos meus tecidos, tá? Principalmente tecido nervoso, ele é para fazer uma comunicação, tá? Entre os meus órgãos do meu corpo, tá? Do meio, logicamente, interno e, logicamente, externo, tá? Através, logicamente, dos meus neurônios. Então, você vai receber estímulos, você vai, logicamente, levar mensagem e receber, logicamente, mensagem e resposta, tá? Lembra aquela parte que é onde tinha na questão da sinapse do sistema nervoso central e periférico da sinapse, que tinha, logicamente, o cérebro e, logicamente, a parte motora? Aqui eu tenho água. Vamos falar que aqui é um bonequinho. Tá? Lembra que o bonequinho ele estava olhando para a água? Então meu cérebro ele vinha, mandava mensagem logicamente para minha parte motora para você pegar e tomar. É assim que funciona, tá vendo? Entre os meus órgãos e o meu corpo, tá? Os meus neurônios vão mandando logicamente estímulos, tá? Para que a gente faça. Por exemplo, eu quero correr, então meu cérebro vai mandar mensagem, tá? Para, logicamente, meus membros inferiores, para que faça vocês correrem ou andar. Então é assim que funciona, tá? Que são isso daqui, ó, tá? Os meus neurônios, e aqui tem a parte celular, tá? Sempre. Tecido muscular. O tecido muscular a gente já falou muito deles, tá? Logicamente, tecido muscular é um tipo de tecido animal que apresenta, logicamente, características marcantes. Isso a gente viu que a gente tem os tecidos lisos e a gente vai ver os outros agora também, tá? Que é responsável, logicamente, para locomoção, responsável, logicamente, do batimento cardíaco, que não é? Então, os meus tecidos são muito importantes. Tá? Lembrando que os tecidos musculares eles estão junto, logicamente, com o meu esqueleto. O meu esqueleto é minha estrutura e depois, logicamente, vem os meus tecidos musculares, que a gente já falou, tá? Músculo estriado cardíaco, mas ele é um músculo involuntário, que a gente já falou. Eu tenho um músculo estriado esquelético, que é próximo ao meu esqueleto. E, logicamente, meu músculo liso, que é, logicamente, encontrado tanto no meu estômago, no meu intestino,
tá? Olha que interessante. A gente já falou isso daqui também, tá? Meu tecido conjuntivo, tá? Do cartilaginoso, tá? É quando eu tenho, logicamente, um osso na minha articulação, tá? No caso, orelha, nariz. Aqui eu tenho, logicamente, a minha rótula, que é do meu joelho, que eu tenho, logicamente, articulação. Eu tenho cartilagem, tá? E tenho osso. Tenho os três juntos, tá vendo? Ó, eu tenho, logicamente, cartilagem. Eu tenho o meu osso, tá vendo? E articulação. Tem os dois, tá vendo? Os três, na verdade, né? Cartilagem, articulação e osso. Tá vendo? Que é bem interessante, que a gente já estudou isso também, tá? Aqui eu tenho o tecido conjuntivo adiposo, que ele é rico em gordura, tá? Então ele vai armazenar gordura. Essa gordura, ela tem principal, logicamente, reserva para logicamente gerar energia no nosso corpo, que já eu te explico o porquê, tá? E lógico, também ele controla a parte, protege a questão da minha temperatura, então ele vai controlar e vai proteger, logicamente, os impactos, tá? Físico que acontece no corpo, tá? Que são isso daqui. E aqui eu tenho o tecido epitelial. Esse tecido epitelial, tá? É formado por células justapostas, tá? Que entre quais encontradas em substância extracelular, tá? Então ele é encontrado, essa substância, na extracelular. Como usam, tá? Como as suas células, como usam células, na verdade, tá? Como suas células não possuem vaso sanguíneo, os nutrientes, olha só que eu falei para vocês, o nutriente ele vai chegar através do meu tecido conjuntivo, tá? Esses nutrientes, tá? Vai chegar na questão dos meus tecidos conjuntivos, tá? Então, entre os meus tecidos epiteliais, eu tenho um conjunto de estruturas, tá? Que a gente vai falar agora. Então, assim, como as suas células não possuem vaso sanguíneo, os nutrientes, então, assim, ele não consegue dar nutriente, tá? Esses tecidos. Então, ele precisa do tecido conjuntivo. Então, eles estão ligados, os dois tecidos. Então, a função dele, logicamente, ele tem uma função no meu organismo que é, logicamente, proteção da minha pele, porque ele está junto com a minha pele, tá? Absorção, logicamente, de substâncias, tá? Epitélios do intestino, tá? Percepções de sensações. Lembra que eu falei da pele, que a gente sente sensações? Olha que interessante, tá? E, logicamente, o tecido conjuntivo vai ajudar para alimentar, logicamente, esse tecido epiteliais, tá? Aqui eu tenho alguns tecidos epiteliais. Vamos começar com esse daqui, que é da mucosa nasal, que é o epidério, tá? Pseudo estratificado, tá? Estratificado, ó, falando outra coisa, tá? Estratificado, tá? Então ele é, logicamente, epitélio pseudo estratificado primário, que é a nossa mucosa nasal, tá? Encontra-se, logicamente, na mucosa nasal, tá? Eu tenho, logicamente, o epitélio de cúbico, tá? O cúbico, que é, logicamente, encontrado nos túbulos, tá? Do rim, lembra dos túbulos, tá? Proximal, distal, tá? Alça de Henle, tá? Que é bem interessante, tá? Então, o cúbico, tá? Eu tenho, logicamente, o epidélio, tá? De coluna, tá? Estratificado, que é na minha uretra, tá? Olha que interessante, tá? Eu tenho o epitélio, tá? Pavimentoso, tá? Estratificado também do meu estômago. Eu tenho, logicamente, o meu epidélio pavimentoso também simples do meu pulmão, que é essa daqui. E eu tenho o epitélio, tá vendo, ó, prismático simples do meu estômago também, tá vendo, ó?
O epitélio tem todo no meu corpo, tá vendo? Mas logicamente ele não consegue absorver nutrientes totalmente. Tá vendo? Olha que interessante. Tá? E aqui eu tenho, tá vendo? Ó. Aqui vocês vão aprender depois que as minhas glândulas sebáceas, tá? Então, isso aqui vocês vão aprender depois, tá? Que pode acontecer lá em patologia, tá? Mas o nosso foco é aqui, ó, tá vendo, ó? A minha epiderme, derme, tá? E hipoderme, tá? É isso daqui que é o nosso focado, tá? Então a gente termina os tecidos aqui. Tá vendo? Que interessante.